Olá, o vídeo de hoje, o vídeo que vai ser gravado hoje será sobre o livro O Centro Espírita de José Herculano Pires. Hoje o tema será O Centro Espírita, José Herculano Pires 4. Raízes Africanas, parte 1. Outro tema muito interessante, que eu pediria que você que assistisse me ajudasse a compartilhar, a divulgar, porque muitas pessoas precisam saber dessa diferença. Vamos começar. O Centro Espírita apresenta-se às vezes entre nós na dupla forma de centro e de terreiro. Pessoas mal informadas, pessoas que não têm conhecimento do espiritismo, dizem que é preconceito não misturar. Há pessoas que dizem que Umbanda é espiritismo e não é. É falta de estudo. Por isso que eu gravo esses vídeos. A pessoa que estuda, ela entende por que não se pode misturar. Ou é uma coisa ou é outra. A culpa é dos dirigentes de centros que se atrevem a dirigi-los sem tomar conhecimento dos mais rudimentares princípios do espiritismo. É um problema, né? É muito problemático isso. A palavra espiritismo foi criada por Kardec para designar a doutrina que ele formulou com os dados da revelação dos espíritos superiores, transmitido por médiuns em suas sessões experimentais, e com os dados de suas pesquisas pessoais e das ilações que delas naturalmente tirara. A palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec. Ponto. Então, quem não concorda com os princípios espíritas, tudo bem. Siga outros, né? Seja umbandista, por exemplo. Frequente o candomblé. É gosto pessoal. Que tem a ver com gosto, que tem a ver com entendimento, com evolução, com tudo. Mas o que não é justo, digamos assim, o que não é bom, é que a pessoa tente mudar uma doutrina. O espiritismo tem os seus princípios, do mesmo modo que a Umbanda, o Candomblé tem o deles. Então, cada um na sua. Essa doutrina, como o reconheceram todos os estudiosos sérios do mundo, constitui-se de partes sucessivas referentes aos do conhecimento: a ciência, a filosofia, a moral e a religião. Kardec sempre considerou a religião no espiritismo como uma consequência das partes anteriores. É o que diferencia o espiritismo das outras religiões. Porque o espiritismo tem um lado científico, há o estudo científico. E a parte filosófica é bem mais aprofundada. Realmente há reflexões, né? Por isso, e para não confundir a doutrina espírita com as confusas e perecíveis teologias da época, tão perecíveis que chegaram aos nossos dias discutindo em torno de um problema sem sentido, como o desenvolvimento da teologia radical da morte de Deus
Deus morreu. Essa foi a grande conclusão dos teólogos em nosso tempo. Deve haver estudo, não tem outra possibilidade. Kardec considerou a moral e a religião espírita como derivações naturais e necessárias da nova concepção do mundo, do homem e da vida que a doutrina estabelecia. A ideia popular de que os trabalhos de Umbanda e Candomblé são mais fortes e eficazes do que os trabalhos espíritas decorre de desconhecimento dos problemas espirituais. Não há dúvida, eu não tenho dúvida, é desconhecimento, é falta de conhecimento. São práticas diferentes, muito diferentes. Muito. Quando se trata de questões espirituais, como Kardec ensinou de maneira bastante clara, de nada valem os objetos e ingredientes materiais usados nos cultos africanos e indígenas do Brasil. Que os negros africanos selvagens acreditassem em tudo isso e na força dessas práticas era natural e justo. Isto, repito, já falei no vídeo, não é discriminação. Isto é a origem das doutrinas. Pesquisem, estudem a origem do espiritismo, pesquisem, estudem a origem do candomblé, da umbanda. Ninguém é preconceituoso. Cada um segue a doutrina que quiser. Mas eu não permito que muitas pessoas digam, como eu já ouvi muito, que umbanda, candomblé são práticas espíritas. Não são. Tanto que os nomes são diferentes. Muitos estudiosos, eu estou repetindo um conceito importante, muitos estudiosos, o próprio Kardec, deixa a liberdade de cada um seguir o que quiser. Porém, deve haver respeito, né? Muitas pessoas seguem ou o espiritismo, ou a umbanda, ou o candomblé, e não sabem a origem da doutrina, né? Da prática. E dizem coisas que nada tem a ver, coisas que não são verdadeiras. Isso não é aconselhável acontecer. Todas as práticas africanas foram trazidas ao Brasil e a outros países americanos pelo tráfico negreiro da escravidão. Já na África, essas religiões primitivas foram misturadas com o catolicismo dos missionários brancos e com o islamismo dos árabes. Aqui no Brasil foram acrescentadas as contribuições das religiões primitivas dos nossos índios. Desenvolveu-se então o que cientificamente se chama de sincretismo religioso afro-brasileiro. Os santos católicos foram assimilados aos deuses africanos. Jesus passou a chamar-se Oxalá. Nossa Senhora tornou-se Iemanjá. Santa Bárbara virou Iansã. E assim por diante. Não há como negar isso. É a origem da religião. O espiritismo teve uma origem, a umbanda teve outra. Então, se a pessoa... como eu disse, é questão de gosto, de entendimento. A pessoa prefere a umbanda? Ótimo. Mas não diga que umbanda é espiritismo, que não é. Não diga que o terreiro é centro espírita, que não é.
São práticas muito diferentes. O próprio Espiritismo, tão ferrenhamente combatido pelas ciências, hoje está comprovado pelas conquistas científicas do nosso século. Os dirigentes de centros espíritas precisam conhecer esses problemas, se quiserem realmente dirigi-los, sem insistirem na ignorância, no cultivo de suas superstições, na falta de leitura e estudo, convencidos de que tudo sabem a respeito do assunto, acabarão como o cego da parábola, caindo no barranco e levando os outros com eles ao fundo dos precipícios. Por que estudo é necessário? Porque precisamos saber o que estamos fazendo. Simples. E muitos não sabem. Quem prefere o sincretismo, que vá para os terreiros. Mas quem sente o anseio de elevação espiritual, que não se iluda com a suposta força das práticas selvagens. Repito, não é discriminação, não é preconceito. Isto que eu li, e vou terminar por aqui, é a origem de cada prática, é a origem de cada doutrina. Estou repetindo para que quem assista ao vídeo guarde. O Espiritismo teve uma determinada origem na França. Allan Kardec era pedagogo, era professor, era escritor, era um homem de ciências, ele estudava o magnetismo. Esse é o Espiritismo. O Espiritismo foi edificado, foi codificado perante pesquisas, perante estudos, né, perante reuniões de estudos. Já a Umbanda, como nós vimos, né, são práticas que eram feitas na África pelos escravos, nas selvas. São coisas diferentes. As pessoas não podem confundir. Bom, vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Peço que vocês que assistam ao vídeo comentem abaixo, né? Comentem, perguntem. Peço que acessem os sites que eu fiz, que eu vou colocar abaixo, nos quais eu divulgo os meus livros. Peço que vocês acessem e adicionem as minhas redes sociais, que eu também vou colocar abaixo. E peço que você possa se inscrever no meu canal para receber notificações. Entre em contato comigo e espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.